Aí, boa noite. Boa noite, galera. Como é que fixa aqui o tema? Boa noite. Tentando fixar aqui o fixar comentário. Pronto. Pessoal, boa noite. Boa noite a todo mundo aí que tá chegando, que tá entrando. Hoje a gente vai bater um papo bem leve, bem descontraído sobre como vão ficar os concursos públicos agora durante a pandemia. A gente está vendo esse movimento, os concursos estão sendo adiados, os concursos estão sendo suspensos. Surgiram duas leis agora durante a pandemia. A primeira lei complementar número 173 e depois, ultimamente agora, a emenda constitucional 109. Elas vão estabelecer restrições à realização de concursos públicos, ao preenchimento das vagas. E para comentar sobre esse tema, eu convidei aqui o Ian Walter, que foi meu aluno lá na UFP, um dos brilhantes alunos que nós tivemos lá na UFP. Hoje ele é consultor jurídico do Tribunal de Justiça, aprovado no concurso do Ministério Público do Estado do Piauí. Ele é mentor de concursos públicos, ele se dedica a ajudar os concurseiros nessa batalha. Tem um perfil específico que é o Tecendo a Toga. E eu vou colocar ele agora aqui. Ele fez a solicitação e ele vai entrar agora aqui na nossa live para a gente bater esse papo. Beleza. Grande Ian, como é que tá, meu amigo? Boa noite, professor Berto. Tudo bom? Beleza, tudo em paz. Melhor agora. Graças a Deus. Com saúde, né? Nesse período estranho que a gente está vivendo, eu sempre foco na saúde. A gente tem de saúde, a gente só tem o que agradecer, né, professor? Mas você, além de tudo, virou atleta agora, né? Pensou e... Opa, meu celular caiu. A gente está nessa Além de... luta, né? Isso aí, tem que se cuidar, tá certo. Em busca de Bom, qualidade de vida também. Tá me vendo Ian, e ouvindo bem, professor? Tá tranquilo? tranquilo, tranquilo. Eu acho que o Tá. pessoal também tá ouvindo bem. Eu queria, antes de a gente começar a falar do tema, eu queria que tu falasse do teu projeto, do Tá Sendo a Toga, que tu compartilhasse mesmo o teu perfil, o que que tu pensou quando tu criou, sabe? Como é que tá sendo como é o teu trabalho. Enfim, tu falasse, fizesse aí, falasse desse teu projeto, que eu sei que você tem um orgulho, né? Porque é um projeto bem bacana mesmo. Eu acompanho, tô sempre lá acompanhando e é bem legal. Maravilha, com certeza. É uma honra falar do Tecendo a Toga para mim, porque já se confunde muito hoje em dia com a minha própria vida, né? Eu até falo que, por mais que o Tecendo a Toga hoje tome realmente um bom tempo de mim, é tanto prazer envolvido, tanto envolvimento realmente que a gente acaba levando de uma forma bem natural. Eu comecei a criar um Instagram de concurso público, professor, que a gente chama de Estudigram, né? Para compartilhar mais minha trajetória como estudante, nessa labuta, na preparação para a carreira jurídica. E acabou que, quando eu me vi aprovado, em julho de 2019, né, ano passado, né, 2019, já estava É com que mais de ano aí. 2020 não existiu, né? É estranho se referir a 2020. E aí, a partir dessa troca que eu estava tendo muito saudável, algo muito natural com seguidores, veio começar a surgir essa demanda, as pessoas pedindo orientação, algo realmente mais dedicado, mais preciso realmente. E aí eu decidi me aventurar nessa área pela experiência que eu tinha tido como estudante, né? E como estudante eu tive apoio de alguns projetos nesse sentido, professor, mas eu sentia muito que faltava um olhar humano para isso. Acaba que é um mal né, do mercado como um todo. Acho que acabou transformando e olhando para o projeto dos concurseiros, esquecendo que ali tem um projeto de vida, está lidando com sonhos, está lidando com. E foi mais nessa proposta de tentar humanizar mais a preparação para concurso público, que eu decidi começar a ajudar, auxiliar com aquilo. Não, vou tentar, vou dar o meu melhor, vou experimentar e vamos ver o que acontece. Terminei o ano 2019 acompanhando em torno de 30 alunos, professor. E hoje
já são mais de 250. Então, assim, isso no curso da mentoria, aí eu elaborei depois um projeto de acompanhamento para a segunda fase discursiva. Sempre esses outros em parceria com outros colegas aprovados, juízes, defensor público, procurador de Estado, enfim. E tá algo bem, bem natural, bem realmente. Aquele olhar realmente, poxa, eu como concurseiro, o que é que eu gostaria de consumir? O que é que eu precisaria ouvir? Eu sempre me preocupo, eu procuro me colocar nessa posição para fornecer esses serviços. É bacana. Você tocou num ponto aí bem que chamou minha atenção, porque no escritório, a gente trabalha muito com essa causa relacionada aos concursos públicos, né? Uhum, E toda vez que eu vou conversar com o cliente, que a gente vai entrar com uma causa, vai patrocinar um processo relacionado à nomeação, relacionado ao preenchimento de vaga, relacionado a um curso de formação, eu sempre toco nesse ponto que você tocou aí, sempre eu tenho essa conversa com o cliente, de que eu sei que aquilo não é só uma questão financeira, é um projeto de vida. Né? A pessoa que vai se preparar para um concurso público, ela cria um projeto de vida. Muitos, inclusive os meus alunos na faculdade, tanto na UF quanto no ICEB, já entram no curso já pensando, né, em fazer um concurso, já procurando uma carreira que seja mais, assim, que se encaixe melhor, salário, o trabalho em si, o status, a localidade que você vai ficar. Então, isso envolve um planejamento de vida, não só financeiro, não é só aquilo. E toda vez que um cliente me procura, que a gente vai entrar com esse tipo de ação, é sempre uma conversa bem delicada, porque eu sei que ele está ali me procurando, ele está com os nervos à flor da pele. Na maioria dos casos, ele está me trazendo lá o sonho da vida dele. Assim como ele vai te entregar também, né? Você vai sim, sim. pedir, ele vai pedir para você pegar na mão dele e dizer assim, ó, eu quero ser promotor, ó, eu quero ser juiz, é o sonho da minha vida. Então de fato, você tocou aí nessa questão do lado humano, a pessoa se sentir acompanhada. Isso realmente a gente nota, a gente sente, quem trabalha, não oriento para concurso, não ministro aula Uhum. para concurso, mas enquanto advogado de candidatos, enquanto advogado de servidores públicos, eu observo isso também. São Então, muitas esse renúncias ponto que você tocou envolvidas, aí né? me chamou muita atenção, porque é sempre um ponto que a gente conversa, que a gente toca, porque, poxa vida, a gente vê a luta que é. Eu tenho alunos, amigos, colegas de profissão, que, enfim, enveredaram por essa carreira, a gente acompanha, vê o sofrimento que é, a dificuldade que é, e principalmente agora, né, já fazendo um gancho já com o nosso tema, principalmente agora que a gente está vivendo um momento que os concursos ficaram incertos. E aí eu queria que você fizesse um panorama sobre isso, sobre como é que estão os concursos para a magistratura, para o Ministério Público, que são os que você mais orienta, né? Como é que Certo. está o cenário, por exemplo, para quem está pensando em fazer, enfim. É interessante, essa situação da pandemia, professor, na minha visão, em relação aos concurseiros, foi muito ingrata, porque o concurseiro por si só já é uma pessoa ansiosa, que vive de incertezas, né? O concurseiro não sabe quando é que vai ter prova, quando é que ele vai passar, onde ele vai passar, em que cargo, quando vai ser nomeação, enfim, não sabe de nada. Vive realmente cheio de expectativas e de interrogações. E a pandemia veio para potencializar, infelizmente, tudo isso, né? Maximizar tudo isso. Se existiam perspectivas de concurso, de editais de saírem, acabou que com a pandemia ficou tudo muito incerto. E realmente está numa situação bem, bem delicada, a gente está vivendo hoje em dia, né? Quando a gente pensa que as coisas estavam progredindo, dá esse regresso, mas do final do ano passado para cá, eu fiz até um levantamento recente sobre isso. A gente vê em média 6 a 8 editais de Ministério Público e 6 a 8 editais de magistratura na iminência de saírem. Então, a situação pandêmica se acalmando um pouco mais e com certeza esses concursos sendo realizados. Até porque esses órgãos públicos precisam de membros, né? E esses membros têm que ser vestidos como? É uma regra constitucional, né, professor? Concurso público. Então, tem que tirar da cabeça essa ideia de que concurso público vai acabar. Não, para acabar com o concurso público tem que modificar o texto da Constituição e tirar a regra, o princípio da realização de concurso público, né?
que, no meu ver, apesar de todos os pesares, ainda é a melhor forma de seleção, né? Ainda é a melhor forma de seleção. Então, assim, Eu ó. costumo brincar que o concurso público é a tradução do LIMP, aquela sigla que a gente, né, diz para vai ensinar os princípios da Aham, administração pública, e o concurso público ele é a na materialização síntese, né? daqueles princípios. É, Exato. é verdade, é verdade. Ah, então, agora recente, especificamente o concurso público do Ministério Público de Minas Gerais. Recente que eu falo de ontem para hoje. Já anunciaram que o próximo o certame vai ser oferecido para 60 vagas de promotor de justiça. Ministério Público do Distrito Federal está dando encaminhamento também para o certame dele. Ministério Público de Amazonas já botou na pauta também, da próxima pauta do Conselho, a deliberação sobre concurso, realização de concurso público também. O MP Santa Catarina, MP Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul de certeza, agora estou indo MP Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estava na iminência de fazer provas, estava tudo certo antes da pandemia. Um deles já pediu a atualização da edital e reabertura de inscrições também. Então, assim, é um quadro deficitário aliás, que está deficitário, precisa de muitos membros e os concursos vão ocorrer. Não tem como. E dentro daqueles liames, né, professor, que a emenda constitucional, repetindo a lei complementar, possibilitam, que é a realização de concurso público para quê? Para reposição das vacâncias. Isso é uma coisa que a gente tem até assim, a obrigação de esclarecer, porque apesar de eu até concordar que existe como você colocou, um projeto para diminuir uma orientação mesmo, para diminuir o concurso, para enxugar o serviço público. Eu não estou tomando nenhuma visão partidária aqui, embora eu tenha a minha visão partidária, mas isso que são manifestados publicamente nas falas, né, dos chefes do executivo. Então, não é uma opinião, eu estou só relatando o que está sendo dito. E, muito embora isso tenha sido alertado, e aí daí surgem fake news, daí surgem matérias distorcidas, dizendo que vai acabar o concurso, que vai acabar o servidor público, isso, aquilo, a gente precisa esclarecer, na verdade, que realmente existe a Lei Complementar 173, que é de 2020, e mais recentemente a Emenda Constitucional 109, agora de 2021, de uma semana atrás, que realmente restringem, que limitam o preenchimento, que congelam uma série de gastos, mas ela não proíbe a realização de concurso. Ela não proíbe o provimento de vagas. E como você está falando muito bem aí, que você ajuda as pessoas, você também passou por isso, o concurseiro ele vive numa eterna angústia e muitas vezes ele é encegueirado por essa angústia. Ele lê uma notícia, já fica desesperado, o que é normal, o que eu não estou aqui criticando, eu estou só relatando. Então a gente tem a obrigação de esclarecer, de dizer, olha pessoal, realmente não pode ser criado novas vagas, realmente está tendo um congelamento dos gastos, mas isso não quer dizer que não vai mais ter concurso, isso não quer dizer que vai parar, que não, agora só vai ter cargo comissionado. Não é assim. Como você muito bem colocou, existe o princípio na Constituição, está lá, e ele vai ter que obedecer. Enquanto não for alterado, isso vai ter que obedecer. Então, o que a lei coloca com relação ao preenchimento das vagas são as vagas que vão surgir a partir de vacâncias, né? Me aposentei, pedi demissão, fui demitido, pedi exoneração, enfim. As vagas vão surgir. E elas precisam ser preenchidas. Então, acho que é nossa obrigação deixar isso muito claro para todo mundo, até com uma forma de tranquilizar também o colega concurseiro que se dedica a isso, e não, né, essa parte mais com você, né, de dizer, continua estudando, lei seca, isso, aquilo, essa parte é mais contigo, mas, enfim. E até mesmo as vagas decorrente de promoção dentro da própria carreira, Exato, né? perfeito. Né? E Perfeito. sem falar, professor, que nem a lei, nem a emenda constitucional restringiu o âmbito dessa vacância. Não são as vacâncias que estão acontecendo apenas no período desse. Não. São todos os cargos vagos que existem, né? Perfeito. E muitos concursos públicos, muitos certames já estavam sendo realizados para essa finalidade.
Uhum. realmente não está se criando muitos cargos, enfim. E sem falar que as carreiras fim, ou as carreiras jurídicas realmente que atuam, principalmente na atividade fim do Estado, né? Não tem como botar um terceirizado, não tem como fazer uma contratação temporária para prestar, não. Existe essa necessidade, né? Existe essa necessidade de suprir. Mas muito boa essa colocação, professor. De fato, é bem isso. Os concursos não vão acabar. Exatamente. Da mesma forma, acredito que você deve estar lidando com essas demandas lá no TJ, assim como chegam para mim também, durante a pandemia, pessoas ingressando pelo direito de ser nomeadas, né? Pelo direito de preencher Sim. as vagas. Então, não vou dizer que não atrapalha, não vou dizer que está tudo normal, que está tudo bem, mas o cenário, para ser sincero, eu vou dizer assim, podia ser bem pior. Não quer Sim. dizer que esteja bom, mas podia ser uma coisa realmente, não nomeia ninguém, não preenche ninguém, porque assim, é o que a gente, quando vem as notícias, se a gente não parar para ler direito, é a impressão que a gente fica, né? Ah, meu É. Deus do céu, pronto, não nomeia ninguém, não preenche vaga, vai ficar tudo, vai acabar o serviço público, vão sucatear o serviço público. Então, assim, a gente tem que ir lá, conferir o texto da lei, assim, por isso a importância da gente deixar isso bem claro aqui. A fase da judicialização, na realidade, para mim, já deveria vir constando nos editais, né? É Como uma fase verdade. necessária dos concursos públicos, porque hoje em dia está tudo sendo judicializado. O que, na realidade, a gente faz é lamentar, né, professor? Porque a administração pública poderia ser mais zelosa nesse aspecto, né? De realmente concretizar algumas coisas, sem a necessidade do candidato estar toda hora sofrendo algumas arbitrariedades e preterição, Eu enfim. já tive a experiência. Eu tenho uma experiência assim grande com concurso público. Em 2012, eu fiz um requerimento para criar a comissão de defesa e valorização do concurso público na UAB. Aham. E como eu fiz o requerimento, na época o presidente William Guimarães me entregou a comissão, me confiou a comissão para ser o presidente. E aí a OAB, né, tem voz, participação em vários concursos, é chamado. E eu lembro que eu participei da elaboração do edital de alguns concursos, de Sim. alguns mesmo, participei da comissão mesmo de alguns concursos. E foi uma experiência enriquecedora e era essa eu tinha também essa visão. Poxa, mas nós vamos fazer isso já sabendo que o concurso vai amarrar, vai emperrar, porque vai judicializar. Então, às vezes, realmente falta um pouco desse primor, às vezes. Mas, enfim, essa aí também já entra outras questões É, políticas, né, que política, não sim. nos convém adentrar demais. Mas eu tive essa experiência que está falando, eu tive essa impressão que você está dizendo. Também na UF participei da comissão das bancas de processo seletivo para professor substituto e a gente tinha essa preocupação. Não, não vamos também levar as coisas demais ao pé da letra, porque a gente vai acabar criando um problema aqui que a gente pode. A gente vai acabar dando um nó que, na verdade, a gente poderia estar desatando. Sim. Eu tenho essa sensação. Mas são coisas que realmente, né, não tem como. Você falou muito bem aí. Toda vez que vai surgir um edital, já devia constar lá a fase de judicialização. Me diz aí, com a sua opinião também, fale isso um pouco mais sobre assim, como é que a gente poderia melhorar isso. O que você acha, além de ter um zelo maior da administração? Eu tenho uma opinião, eu queria ouvir a sua primeiro. A respeito. É porque na realidade eu falei isso, eu tenho em forma de um pouco de desabafo também. A gente tá. É porque também o candidato. Acho que a própria postura do candidato às vezes contribui, sabia, professor? A gente está falando assim em defesa do próprio candidato, mas a primeira coisa que eu vejo. Uma grande deficiência também, agora já tirando um pouco da responsabilidade da administração pública, é também do candidato que não quer ler edital. Aí já começa bem de um grande problema. Ele vê o edital, vê quais são as regras que o edital. Tudo bem. Se o edital está lá com a regra totalmente desarrazoada e foi totalmente, enfim, inconstitucional e ilegal, o que achou no momento da publicação do edital? Antes de se prosseguir, antes de ocorrer as inscrições, mas não. O concurseiro, o candidato, ele espera o quê? Ele espera o problema se tornar concreto para aí começar a questionar. E aí realmente que trave, o concurso começa a se arrastar e tudo se demora muito mais, né?
Então, eu acho que uma própria postura mais ativa, desde o início, desde do limiar do concurso público, já poderia evitar algumas coisas. É o que a gente viveu aqui no concurso, no meu próprio concurso do Estado do Piauí, não sei se você acompanhou mais ou menos, Sim, mas os candidatos vieram impugnar uma questão ou uma parte do edital depois que o concurso se consumou. Você fica, poxa, por que não fez no momento oportuno? E isso é muito recorrente. Há algumas regras muito objetivas de edital sendo questionadas depois. Então, acho que falta essa própria postura ah, e também da própria administração pública. Acaba que é perdoável, eu entendo, professor, alguns órgãos que não têm o costume de fazer concurso público, né? Que se equivoque, vez ou outra, porque o erro está aí para isso, né? A falta de uhum, experiência, enfim. Então, bancas pequenas, que não estão com muito traquejo, alguns órgãos que também fazem concurso de 5 em 5 anos, 4 em 4 anos, mas alguns certames que fazem concurso público todo ano, alguns órgãos fazem concurso todo ano. E aí a gente sabe, principalmente segurança pública, né? Segurança pública tem certame ano sim, ano não, basicamente. Já deveria ter uma equipe mais especializada da própria administração pública, não mudar as pessoas, né? tem umas É um bancas que quando sai a gente já sabe que vai dar problema. muito problema. Tem umas bancas que quando sai a gente já sabe que vai dar problema. Eu concordo contigo, eu tenho só um ponto a acrescentar aqui. Uhum, No caso do Ministério Público, no caso dos juízes, do concurso para juiz, a gente tem uma regulamentação, né, dada pelo CNMP, pelo CNJ, um CNJ. modelo de edital, tem resoluções que é o modelo de edital, tem que ser seguido. Isso ajuda muito. E coisa que a gente não vê nos outros concursos. Por quê? Porque ele falta uma lei. Então eu ia dizer que É verdade. a gente tem um vácuo legislativo que permite essa interpretação disforme, totalmente, enfim, permite essa quantidade enorme de brechas e essa insegurança jurídica que acaba caindo no colo do candidato, que é a parte mais fraca, que é o elo mais fraco. E a gente até, quando eu fui presidente dessa comissão, tinha um projeto de Uhum. lei que estava em votação. A gente até fez um estudo detalhado, artigo por artigo, porque na época, 2013, 14, ele começou a andar, mas depois parou. E aí ficou engavetado porque não ia publicar, a gente ia lançar uma cartilha, não ia publicar porque o projeto parou. Mas a gente chegou a analisar, chegou a fazer sugestões, chegou a tentar apresentar ele em âmbito estadual. E eu acho que é um dos pontos também que falta, né? Falta uma Uma regulamentação, regulamentação. unificação, uma atividade legislativa nesse sentido, já que um concurso público não tem como escapar, a gente vai precisar do concurso público sempre. Pode ser ano sim, ano não, como você está colocando aí, algo de Uhum. segurança pública, ou de 4 em 4, 5 em 5, não sei. Mas enquanto a gente tiver esse regime constitucional, a gente vai passar por isso. E É. agora já mudando o tema, mudando um pouquinho o tema, como é que estão esses concursos que estão sendo. Olha só, que legal que o Haroldo. Primeiro, o Thiago fez dois comentários aqui. Um lhe elogiando, tem que ser um grande assessor do TJ, sempre atencioso com os advogados. E eu digo que é verdade, porque ele também sempre foi atencioso comigo, mas não só comigo, né? Está aqui o colega dizendo que, comprovando. Falou aqui também do William Amém. Guimarães. O Obrigado. William Guimarães também foi um grande professor para mim. E o Haroldo fez uma colocação aqui muito interessante. O CNJ recentemente suspendeu a previsão da entrevista reservada com o candidato. Nem sabia que isso existia. Isso é alvo de questionamento, Haroldo, há muito tempo já, né? Qual é o objetivo de existir uma regulamentação nesse sentido, uma entrevista reservada? O que é que se pergunta nessa entrevista reservada? Qual é a finalidade disso? Como se avalia isso? Então, isso já vem sendo questionado não só de agora, de muitos anos, e eu nesse caso, eu estou 100% de acordo com o CNJ. Isso para mim não É um deveria existir. absurdo. É um absurdo completo. Se você concorda comigo, mas eu acho que é. Concordo plenamente. Alguns estados mais bairristas, né, até se valem disso para, enfim, de ficar eliminando candidato por critérios totalmente aleatórios
e insignificantes para a finalidade do concurso público, né? Que é selecionar quem é mais capacitado. E pronto. E essa capacidade, a gente está preocupado com capacidade técnica, né? Exatamente. Enfim. Olha, tem aqui uma questão muito legal aqui, que era o que eu ia falar agora, eu ia te questionar agora. Como é que ficam agora esses concursos que foram suspensos? Por Tá, exemplo, vamos pegar aqui o caso que motivou, por exemplo, ajudou a motivar essa live, que foi o caso da Polícia Civil do Paraná. é, aí Foi. nós, Pode falar. não, nós temos duas situações distintas, né? Dos concursos que Uhum. estão com prazo de validade suspensa, ou seja, já se consumaram com a validade suspensa, o que favorece totalmente os candidatos, já que esse tempo que está correndo não está sendo contado, né, não está decorrendo prazo de validade. Foi uma iniciativa muito interessante de vários órgãos, de adotar essa postura, até para preservar realmente, até porque o concurso público realmente, né, professor, envolve um gasto muito grande de dinheiro público, que já faz toda uma seleção, enfim. É uma iniciativa bem plausível. A maioria já voltou a correr, alguns, mas outros ainda continuam suspensos, consumados, a situação mais tranquila. E nós temos os creditais abertos, né? Que a maioria é de segurança pública, realmente, que a segurança pública ficou toda agitada, né, professor? Para fazer logo concurso e chamar a gente, nomear policial, nomear. Enfim, querem fazer a todo custo prova e realizar e prosseguir com essas nomeações. Independentemente de pandemia, né? Mas a pandemia veio aí para se mostrar, Sim. acabou se mostrando um tanto mais forte, né? Porque falta logística, realmente, faltou logística. Essa situação que o senhor mencionou agora do Paraná foi uma situação muito triste, né? Eu acompanhei alguns alunos que decidiram, não, eu vou fazer delegado de polícia do Paraná porque não está saindo magistratura agora, e de fato, dá para segurar um pouquinho esse concurso da magistratura. Eu não acredito que nenhum TJ vá fazer concurso no meio da pandemia, enquanto as coisas não se acalmarem bem. E não, fazer delegado. E vários deles chegaram realmente a viajar. Tudo caro nesse período de pandemia, passagem aérea cara, para na véspera do certame ser suspenso, né? É um caso até interessante de responsabilização. Qual vai ser a responsabilização civil dessa organizadora, do Estado, analisar a responsabilidade de tudo isso, né? Dá uma questão muito. Ele já está judicializado, salvo engano, né? Está em fase de apuração, você acompanhou direitinho isso, não? Isso, isso. Eu até escrevi um artigo bem pequeno sobre isso, porque o Uhum. STF tem entendimento de que é possível responsabilizar quando há fraude, né? Uhum. Essa é a jurisprudência que a gente tem de exemplo. Mas, assim, eu me colocando na situação dos meus alunos, me colocando na situação, assim, do que eu observo também como advogado, dos causas que a gente patrocina, o escritório patrocina, eu não tenho como dizer que foi um fato fortuito, que é força maior. Não, se você, olha só, nós não temos nem fator surpresa mais. A pandemia ela não é mais surpresa desde fevereiro de 2020. Então, a banca que abre um edital, sabendo de toda a condição sanitária que vive o país, ela abre um edital, ela lança um cronograma, ela assumiu o risco. Ela assumiu o risco e, na minha opinião, ela tem que ser responsabilizada, porque não é nem uma falta de respeito, é uma violência contra o candidato. Fique, imagine quem, poxa, a pessoa morre de medo de sair de casa, tem fator de comorbidade, mas ela está num ritmo de estudo excelente e ali a chance da vida dela. Essa pessoa ela vai ficar num dilema eterno, porque se ela não for, ela vai dizer, poxa, eu devia ter ido. Poxa, o colega aqui do lado, da minha idade, pegou, não sentiu nada. E eu fiquei com É. medo e não fui. Se ela vai morrendo de medo de pegar e cair na roleta russa que a gente está vivendo. Então, você submeter os candidatos a isso e chegar no dia da prova, suspender a prova, cara, passa assim, não vou dizer desumano, porque tem coisa pior, mas é violento, assim, com o planejamento, com o mental da pessoa, e sem dúvida nenhuma com a parte financeira. Mas para mim, mais do que a parte financeira, É o eu acho que a psicológico parte emocional. mental, psicológica, emocional pesa demais. Isso deve machucar demais. Ouvi alguns relatos realmente de pessoas que não pararam de estudar depois que aconteceu isso, e ficar totalmente desestimuladas, desmotivadas, e dá um sentimento de isolamento, né? De estar realmente sem nenhuma perspectiva. Mas, enfim, esses concursos que estão sendo suspensos, já com o edital aberto,
seria um puro exercício de futurologia. A gente prevê agora quando é que vão voltar. A gente sabe de uma coisa, vai voltar. Eu acredito que se Sim. demorar, o que é que depende de quê? Da pandemia, da situação sanitária do país, que está numa situação muito delicada, né? Algumas pessoas cogitam que vacinando os grupos prioritários, alguns órgãos já teriam coragem, ou até pela necessidade premente, de tocar para frente alguns certames. Eu esperaria, eu acredito que precisaria um pouco mais da população estar vacinada. Esperar a população inteira realmente não consegue esses carros até lá, né, professor? Porque um certame também é demorado, né? Não é um concurso de uma fase só que a gente está falando em regra. Leva mais de uma fase, cidade de polícia tem TAF, que demoram, tem uma logística ainda mais especial, mais complicada. Mas uma coisa é fato, e acho que isso deveria ser o que a gente deveria focar, né? Se tem concurso saindo, se tem edital saindo durante a pandemia, é só para provar, ó, os concursos não vão acabar, pelo contrário, tem necessidade, tem Isso. muita necessidade, então vamos se preparar, manter dentro do possível a nossa preparação, nosso foco, né? Uma coisa que o Yuri. Rapaz, aqui, eu não sei aí da tua casa, mas aqui tá rolando um panelaço aqui. Eu tô escutando aqui. Era 8h30, tinha pronunciamento Pô, na TV. pois eu tô ouvindo um panelaço aqui. Eu não sei se aí onde tu mora tá, mas aqui tá rolando, viu? Eu pensava que era chuva, agora que eu entendi Não, que é tô escutando panela aqui de todo jeito. Não sei se tá saindo o áudio aí do baixinho, microfone. tá baixinho. Mas tá um barulhão. Bom, o Yuri colocou um ponto aqui também, que é a questão do decreto de calamidade pública, né? O decreto de calamidade pública ele encerrou em dezembro, o Congresso, por algum motivo, decidiu não renová-lo, e aí a previsão de as coisas. Rapaz, tá. Tá alto, né? Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Vocês Eu estão ouvi, ouvindo aí? Ouviu aí? eu ouvi. Então tá forte aqui. Então, perdi até a concentração aqui, rapaz. Sim, sobre o decreto. É, se esse decreto não foi renovado, não é isso? E aí, se isso afetaria de alguma forma. Mas essa pergunta ela é respondida pela própria emenda constitucional, né? A própria emenda constitucional ela já deixa isso a cargo dos estados, dos municípios. Então, Decidirem sobre isso. Então, exatamente. curtir autonomia, né? E isso se reflete também. Isso eu estou conseguindo, gente. Estão gritando fora Bolsonaro aqui loucamente. Pois aqui tá pesado. Enfim, isso está se refletindo também, e acho que saindo um pouco dos concursos, mas isso está se refletindo também em outras áreas. Por exemplo, esses dias nós pegamos umas causas para antecipação de colação de grau. E Tem a recebido antecipação, muito. isso, a antecipação da colação de grau, ela se baseia numa medida provisória, se transformou em lei, que dizia que se aplicaria, né, enquanto tivesse decreto enquanto durasse o decreto. Só que, de fato, o decreto não está mais vigente, mas a pandemia ela continua, quer dizer, está pior do que nunca. E mesmo assim, a gente tem visto os juízes, a grande maioria, pelo menos nos Deferir. casos que eu atuei, deferirem a liminar sob o argumento de que a pandemia não acabou. Então, em termos excepcionais, nós vivemos medidas excepcionais. Então, acho que esse argumento formal da existência, da validade do decreto, ele vai ser facilmente superado pelas decisões judiciais na verdade, eu espero que seja. Eu espero que É, seja, porque não tem sentido um detalhe, para mim, isso é um detalhe, afetar todo o funcionamento da questão. quem dera, uma canetada dizer que não existe mais pandemia, né? Seria um... Pronto. É como se fosse algo nesse sentido, né? Não tem mais pandemia, não existe mais pandemia porque acabou o decreto. Enfim. E nada impede, né, que excepcionalmente essas situações sejam concedidas, apesar de não haver a regulamentação legal mais. Seria Sim, sim. interessante
se É ela um dado da continuasse. realidade, né? Isso, isso. É o que a gente chama de fato notório, né? Não Fato precisa de notório. provas. Não precisa de provas. É. Bom, Ian, então, em que em relação a perspectivas de concurso, você tem mais alguma coisa a Não, eu, acrescentar? eu consigo visualizar a respeito das carreiras, como a gente já apontou, né, que é inevitável, tem essa necessidade, não dá para ser terceirizada, essas funções vai ocorrer realmente. Eu falei em panorama de MP, mas de TJ é tão bom quanto, de defensoria também. Defensoria Pública estava fazendo um levantamento, muitas defensorias vindo aí. A defensoria, por ser, apesar da liberdade, do alto grau de autonomia que a Defensoria Pública já conquistou, mas ainda assim está muito vinculado ao executivo, então Positivo. acaba ficando mais sensível essa questão. Mas lembrar também, professor, um dado interessante é a própria PEC da Bengala, né? Nos próximos Né? anos, ela vai surtir um efeito muito forte em questão de aposentadoria, no funcionalismo público como um todo. Quem ia completar 70, ia se aposentar pela compulsória há 5 anos, vai estar se aposentando agora em 2022, né? 2021 a 2023, mais ou menos, vai ser o grande ápice. Então, muitas vagas vão surgir, né, que já existem. Aquela vacância que a emenda constitucional já prevê, que precisam necessariamente ser supridas, né? Provavelmente vai ocorrer a promoção de mais membros na carreira e no início vão ficar vagas para serem supridas. Então, nós temos aí uma tendência muito forte. Para mim, está vindo um represamento. Há um represamento de necessidade, de vaga, de vontade. O que é que a gente precisa fazer nesse momento? Tentar se preparar, tentar continuar estudando, né? No início da pandemia, professor, eu vi muito falarem assim, o concurseiro está tendo o mundo dos sonhos, preso em casa, sem nenhuma diversão, então agora ele só não pode estudar, sentar e focar. Só que eu percebi que foi justamente o contrário, porque a gente não está nessa situação porque a gente quer, né? E tem todo esse aspecto psicológico, emocional que a gente já tratou, e a pandemia agora parece que é como se estivesse nos cercando, né? Cada vez mais se aproximando, a gente está vendo cada vez mais pessoas próximas, pessoas mais novas e, enfim. Então, o concurseiro também fica com aquela angústia também, aquele medo, é, por si, por seus familiares. Então, não está no melhor dos estados emocionais para estar também, não, sabe, professor? Por mais que esteja em casa e focado, não está É, legal. essa É, questão é do estado delicada a emocional, situação. essa questão do estado emocional é bem complicada, porque raríssimas pessoas são as que estão conseguindo produzir 100% do seu normal. Eu digo para você que hoje eu atingi um nível de produtividade ok, ideal, aceitável, mas não é a mesma coisa de fevereiro do ano passado, por exemplo. Porque parece que cada vez que a gente sai na rua, a gente volta com peso na consciência, a gente não consegue fazer plano para daqui a um mês, 2 meses, né? Eu estava falando isso com minha esposa. Poxa, eu queria só planejar uma viagem, não queria nem viajar, não. Eu Queria tô só planejar planejando. uma viagem, só dizer assim, eu vou para tal lugar, não, vamos ver. Hoje a gente, nem essa liberdade a gente tá com ela restrita, né? E E mudou o claro que ambiente. isso afeta com certeza a pessoa que estuda para concurso, porque ela precisa estar com cabeça, mais do que em muitos outros casos, ela precisa estar com cabeça arejada para conseguir absorver e o nível de exigência das provas, a quantidade de assuntos que os editais cobram, eles são desumanos às vezes, são bem desgastantes. Então, a pessoa tem que estar com a cabeça boa, né? Em regra, mudou o ambiente de estudo também. Muita gente estava em salinha de estudo, voltou para casa, porque as salas fecharam para estudar em casa, e aglomerou todo mundo em casa também. Aglomerou assim, né? As pessoas da Uhum. casa, a casa fica mais barulhenta, e quem mora em apartamento vizinho, tem vizinho que esquece que é home office para algumas pessoas, e é estudo, enfim. Então, a gente está vendo uma situação, uma época de situações adversas. Mas acredito que é algo que eu sempre defendo também, lembrar que um professor é maior do que zero. Então, assim, o mínimo que eu puder fazer pela minha preparação hoje, o passinho que eu puder dar hoje, já é válido, vai para conta, é Cada página importante. conta, né? Cada Cada página é pai. importante, cada É, artigo lido, cada jurisprudência analisado. No final das e, contas, acho que passa é, por isso mesmo. e o segredo é a constância, né? A gente não pode parar, porque
tudo que a gente tem o hábito de fazer. Existem dois hábitos. Eu estava lendo um livro essa semana que ele falava isso, que existe o hábito de fazer e o hábito de não fazer. Tudo que a gente faz, a gente tem o hábito de fazer. E aquilo que a gente não faz, a gente tem o hábito de não fazer. Então, se a gente não estudar, não ter essa disciplina para realmente conseguir estudar e focar no que precisa, a gente vai criar esse hábito de não estudar. O que não é nada favorável, né? Porque até quando as provas voltarem, teu sim também já vai ser aquela loucura. Vários editais coincidindo data, concurso tendo que escolher. Poxa, não tinha prova nenhuma. E daqui a pouco já vai ter 2, 3 provas no final de semana, vai ter que ficar escolhendo prova, né? É situação chata também, mas não vejo a hora desse dia chegar logo. É isso aí. Então, eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa, eu acho que 40 minutos aqui acho que a gente conseguiu falar, né, dos Falamos principais bem. tons. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, Deixa eu colocar assim. alguém quiser fazer alguma consideração, eu acho que os temas que a gente tinha meio que separado para falar, que há continuidade dos concursos, que as pessoas vão continuar sendo nomeadas, que a vacância vai continuar acontecendo vacância, elas vão ter que ser preenchidas. Em alguns casos, isso vai ficar a cargo do Estado, do município, né? Dependendo de como, do ente federativo, claro, respeitadas as autonomias, as leis gerais. E o recado que o Ian está dando aí, que é muito importante para você que estuda para concurso, que é, gostei da frase, um é melhor do que zero, né? Um é maior que zero. 0,5 já é melhor do que zero, na verdade. É verdade. Então, se fizer melhor do que não fazer nada, fazer pouco é melhor do que não fazer nada. E isso e avisar realmente, a ideia era de realmente deixar vocês mais tranquilos e saber que, quer dizer, mais tranquilos é até cruel dizer isso, mas menos ansiosos, menos angustiados. Sim. Porque as coisas continuam funcionando. Existe concurso, existe preenchimento de vaga, continua havendo preterição, continua havendo ilegalidade, continua havendo judiciário para que você consiga a reparação, buscar esses seus direitos. A gente, agora na pandemia, nós conseguimos, graças a Deus, felizmente, algumas nomeações para preenchimento de vaga, para vacância, caso de preterição, curso de formação profissional. Então, tudo isso vem funcionando, né, de um jeito particular próprio, né, uma metodologia nova, vamos dizer assim, mas as coisas vêm acontecendo. Um ritmo diferente, mas elas vêm acontecendo. O direito subjetivo à nomeação existe, está aí, né? E graças a Deus temos bons profissionais para garanti-lo. Eu sou suspeito para falar, né? Pronto. Mas, pois pronto. Gente, eu agradeço principalmente o Ian, que aceitou o convite para conversar aqui, um papo leve mesmo, para a gente, né, conversar. Já tá tudo tão pesado, né? Exato. Conversa leve é bom. Toda vez que a gente me chama, eu penso em fazer uma live, eu penso, não, vamos fazer uma coisa mais light mesmo, uma coisa descontraída. Teve até uma interferência externa aqui, que foram as panelas aqui, os gritos. Mas, enfim, deu tudo certo. Agradeço demais a todos aí pela presença, pelas perguntas. E, mais uma vez, agradeço ao Ian pela disponibilidade, como colocaram aqui, pela atenção que ele tem sempre. E olha só o que estão perguntando aqui. No caso de datas coincidindo e o concurseiro já estiver inscrito em 2 concursos, como ele deve proceder? E aí, Ian? Depende das fases. Primeira regra é essa. Se for a primeira fase, a gente vai já conversar. Mas se for fases distintas, o professor me indica, foi uma orientação que eu vi de um amigo e eu nunca esqueci, eu apliquei na minha vida, realmente. Você sempre vai valorizar o concurso que você está mais avançado. Não tem essa de você realmente... Você já está lá na segunda, terceira fase de um certame, abre mão disso para apostar todas as fichas no que você vai para a primeira fase. Não, a recomendação não é essa. Você focar realmente suas fichas naquele que você está mais avançado. Você não faz essa troca. Agora, se for de primeira fase, tem vários fatores que devem ser analisados. Primeiro, se é o mesmo cargo. Se tiver algum cargo que você está fazendo que não era seu sonho realmente, que não era seu foco, já é um ponto para você deixar de mão aquele e focar realmente no que você quer, né? Você pensar até a compulsória tem chão. E ficar fazendo o que não gosta, né, professor? Complicado. Segunda coisa é
A própria localização, né? Muita gente, a gente é concurseiro, decide ser um viajante pelos rincões do país, nosso país é muito longe realmente, então tem que analisar se isso não pesa na hora de tomar uma decisão geográfica realmente, né? De onde ficar, família e tudo mais. E terceiro, o número de vagas. Mas número de vagas é um. Acho que travou. Aqui cortou um pouco. Ah, tá. Mas Pronto, não, voltou mas eu agora? entendi. Eu não sei se o Entendeu? pessoal ia ouvir, mas eu entendi o sentido. Uma coisa que é importante mencionar também é que, já do ponto de vista mesmo jurídico, é que o candidato não tem direito, né, a fazer a prova em outra data, porque ele se inscreveu. O que existe, na verdade, é um movimento para que os concursos não sejam marcados na mesma data, quando os concursos forem federais. Há a possibilidade de conciliação. Agora, quando você tem concursos estaduais, não tem como, não tem o que fazer. É realmente escolher um e priorizar. E às vezes as pessoas até usam esse critério. Não, eu vou para esse aqui porque vai menos gente. Não, É, vai coincidir com outra prova e a galera quer ir para lá, deixa a galera ir para lá que eu vou ficar aqui. Então, é um critério a mais. Mas quando você não tem a garantia, né, de pedir a sua inscrição de volta ou de alterar o dia da prova, claro que sempre que for possível, né, existe sempre um movimento nesse sentido. de Sempre que evitar. coincidem concursos importantes, eles têm esse cuidado de, pelo menos, pressionar. Tá aí uma coisa que podia constar na lei, né? Uma Concursos boa. a nível federal não coincidirem em datas, se forem concursos, enfim, parecidos, semelhantes. Uma boa previsão É, normativa. Uma se, boa. se tivesse uma lei federal, poderia ter isso. Professor, pois eu que agradeço o convite, fico muito feliz realmente em ter esse espaço aqui para a gente trocar algumas ideias. Eu gosto de live porque é um momento em que a gente consegue ter um contato humano, né? Um pouco. É como se a gente parasse a gente para tomar um café, enfim, É, trocar uma ideia, já que não pode estar sendo é, presencial, né? verdade. Mas, enfim, o que precisar, estou à disposição. Grande honra auxiliar e falar sobre concurso público, né? Como eu disse, falar sobre concurso público para mim é falar sobre vida, falar sobre sonhos. Fico muito feliz Pronto. de falar sobre isso. Isso é muito bonito de ouvir, de ver, de ouvir, porque eu acho que uma das coisas, né, que a gente vê, ouve muito, que você falou aí também, é que a gente tem que apreciar o caminho. Passar a vida Sim. fazendo o que não gosta, né? Olha aí, ó, o Acácio dizendo que teve que optar, fazer a opção pelo Polícia Federal, Polícia Civil do Pará. Muitas vezes você Professores são vai tensos, né? é, Uma dica também que eu dou, professor, só é, nesse assunto ainda é assim. pode falar. Saiu data coincidindo, se inscreva nos dois. Porque há grande chance de alguma coisa dar errado, entendeu? Em algum dos dois. Um muda a prova, um muda a data. Ano retrasado, teve essa situação aconteceu. Dois concursos de TJ de juiz, acho que juiz Rondônia e juiz Pará. Mesma data, prova objetiva. Tudo certo, os candidatos foram para os dois, cada um escolheu viajar para fazer as provas e tudo mais. Você não acredita o que aconteceu. No Pará, um prédio de aplicação de prova desabou. Então, assim, e aí o concurso teve que ser todo anulado e renovou e foi reaplicada a prova. E quem tinha se inscrito pôde fazer. Não abrir as inscrições novamente, né? Então, a minha dica, fica outra dica aí. Se tipo, sair a mesma data, se inscreva nos dois, decida o seu, mas deixa a inscrição lá paga, né? Na Pode garantia. acontecer tudo, inclusive nada. É. Pois pronto. E aí, meu amigo, Amém. pois muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço, um abraço a Abração. todos. Boa Boa noite noite. a Fiquem com todos Deus. vocês aí, Obrigado pela gente. audiência. Até mais. Tchau, Abraço, tchau, tchau. tchau.